Olá, seja bem-vindo ao episódio 68 do Café com PNL e hoje o nosso tema vai ser como eu consigo me manter motivado. E dessa vez eu acertei o número do episódio, hein? Vamos lá começar! A gente sabe que no começo do ano a gente começa com o gás todo naqueles nossos objetivos, mas com o passar do tempo fica um pouco mais difícil de manter o foco, de manter a motivação naqueles objetivos que são mais de longo prazo. Então eu resolvi trazer esse tema pra cá e esse tema vai ser uma verdadeira aula, gente. Eu vou passar aqui técnicas para vocês aplicarem na prática, para vocês usarem sempre que vocês quiserem, uma motivação extra, uma motivação a mais. Então, se você se interessa pelo tema, se você quer mais motivação no seu dia a dia, lembra de curtir o vídeo e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que também se interessa pelo tema, que também quer aquela motivação extra no dia a dia. Beleza? Vamos lá. Então, como é que vai funcionar, tá? Como eu disse, isso vai ser uma verdadeira aula. Sendo assim, eu preciso do seu comprometimento para realizar os exercícios que eu vou propor aqui. Eu, Ana Carolina, não tenho poderes mágicos, eu não tenho uma varinha de condão que você só assistindo o vídeo vai mudar a sua vida completamente. Eu preciso que você coloque em prática o seu conhecimento, para que assim ele vire sabedoria, né? Como a gente sempre fala. Não adianta você querer mudar a sua vida assistindo uma palestra, esperando que alguém vai abrir a sua cabeça, mudar uns parafusinhos e aí você vai mudar a sua vida. Esses gurus que falam que só na palestra deles você vai conseguir mudar a sua vida, não leve isso a sério, tá? É balela. Você precisa praticar, você precisa realizar exercícios para você conseguir evoluir. Então eu preciso do seu comprometimento para realizar os exercícios aqui. A gente não tá aqui para transformar a sua vida, eu não tenho esse poder. A única coisa que eu posso fazer é te ajudar mostrando um caminho que um dia me mostraram, enfim, diversos cursos que a gente tem aqui dentro do INEX também, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto importante sobre motivação é que a motivação não nasce com você, né? As habilidades necessárias para você se motivar, elas são adquiridas com o tempo. É um pouco diferente do conceito de inteligência que a gente estava discutindo naquele episódio anterior que eu fiz, eu e você, que foi mais ou menos desse mesmo estilo. Então, elas podem ser aprendidas. Um outro estudo muito interessante diz que a motivação e a determinação prevêem sucesso profissional muito mais do que a inteligência em si. Então, é um outro ponto que eu falei lá naquele episódio, eu volto a repetir aqui a importância disso, tá? Então, também tem gente que fala que motivação é balela, que o que importa é só a disciplina, e eu tô aqui para dizer que não, a disciplina por si só não resolve todos os problemas. Quando a gente consegue unir a motivação com a disciplina, aí a gente consegue, né, a motivação com a determinação, a gente consegue ir mais longe, que é o objetivo desse episódio no final das contas, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou explicar agora no início do episódio para vocês uma teoria, porque eu acredito que o conhecimento liberta. É muito chato a gente sair realizando os conselhos de outra pessoa sem entender muito bem o porquê eles funcionam e por que eu tô fazendo isso no final das contas. Como eu acredito que o conhecimento liberta, eu vou então passar essa teoria para que vocês justamente vejam um motivo para agir dessa forma, né, de acordo com essas técnicas que eu vou ensinar, tá? Então, depois da teoria, eu passo para as técnicas, e aí eu vou explicando as técnicas para vocês, e eu já vou dizendo que a terceira técnica vai te surpreender, é muito fora do que você já ouviu por aí, quando você assiste algum vídeo desses, então acompanhe. Bom, então para você entender como vão funcionar as técnicas que a gente vai usar, eu preciso que você saiba o que é pirâmide de Maslow. Provavelmente você já ouviu falar sobre pirâmide de Maslow, certo? O que é pirâmide de Maslow? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Pirâmide de Maslow é uma hierarquia de necessidades a serem atendidas para que o ser humano consiga gerar bem-estar na vida dele. Na parte de baixo, a gente tem as nossas necessidades fisiológicas: comida, água, sono, aquecimento, próprio ar. Logo acima, a gente tem as nossas necessidades ligadas à segurança, proteção, ausência de ameaças.
Basicamente essas duas, assim, são o puro da nossa sobrevivência, né? O que a gente precisa para sobreviver. Depois disso, a gente tem outras necessidades, nós como humanos, né? A gente tem a necessidade de pertencimento, ser aceito num grupo, a necessidade de amizade. Acima disso, a gente tem as necessidades ligadas à estima, autoestima, realizações pessoais, nossa reputação. E por fim, a gente tem realização pessoal, que é a realização de sonhos, né? É o que transcende aí. Bom, essa pirâmide também é conhecida como hierarquia de motivações. E é por isso que eu estou apresentando a pirâmide para vocês hoje. Em que sentido? Por exemplo, eu não vou conseguir dar o meu melhor no meu trabalho, na minha realização pessoal com o que eu faço, que é uma das coisas para as quais a gente precisa se motivar, se eu tô passando fome. Eu não vou conseguir estar focada se eu tô passando fome. Por quê? Porque na hierarquia de necessidades, as necessidades fisiológicas e a fome é um dos principais motivadores da gente agir. É muito fácil a gente agir em direção a conseguir comida quando a gente realmente precisa, né? No sentido de buscar a todo custo aquilo, né? Um outro exemplo, né? Minha motivação para ler um livro super pesado que vai exigir da minha solução de problemas, que tá lá junto com realização pessoal. Minha motivação para isso vai ser muito baixa se eu estiver exausta e precisando dormir. Porque a minha motivação para dormir, pela hierarquia, ela precisa ser mais alta. Certo? Então, o que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai usar a pirâmide de Maslow ao nosso favor. Como assim? Como eu vou usar a pirâmide de Maslow para as minhas coisas no dia a dia, que não são alimentação, não são sono? Como é que eu junto essas coisas? É isso que a gente vai aprender hoje. Só mais um adendo de uma coisa que a gente vai precisar para conseguir executar as nossas técnicas depois. Ela também tem a ver com a pirâmide de Maslow, tá? Atualmente, vários cientistas sociais, vários psicólogos sociais, a neurociência social começou a perceber que, na verdade, a pirâmide de Maslow ela precisa de algumas modificações, né? Ela não é tão recente quanto os novos estudos. Que modificações são essas? Mais forte que as nossas necessidades fisiológicas estão as nossas necessidades sociais. Nós, seres humanos, dependemos, né? A nossa sobrevivência depende da gente estar em grupo. Por exemplo, um bebê ele não consegue atender as necessidades de alimentação dele se ele não tem a mãe. Ele não consegue atender as necessidades de segurança dele se ele não tem um vínculo com a mãe. Então, esse vínculo social, ele é ainda mais importante. Ele deveria entrar, então, aqui como um step a mais dentro da nossa pirâmide. E, portanto, a gente vai falar bastante aqui sobre necessidades básicas sociais também, tá? Dentro das necessidades básicas sociais, a gente tem o pertencimento, que está na pirâmide de Maslow, autoestima, que também está englobada na pirâmide de Maslow, mas também controle da situação e significado que a gente dá para a nossa existência. Então a gente vai trabalhar esses itens durante as técnicas. Bom, nossa motivação, então, agora partindo para a parte um pouco mais prática, ela depende majoritariamente de 3 pilares: o nosso sistema de recompensa, a ação da ocitocina e o senso de justiça. Lembra que isso é uma divisão didática que eu tô fazendo aqui para vocês para conseguir categorizar os exercícios práticos dentro de cada um dos temas, tá? É muito importante a gente lembrar que não existe uma área responsável pela motivação como um todo, ou um hormônio responsável por alguma coisa. Eu vou falar isso depois para vocês. Eu tô separando só porque em algum momento eu vou precisar explicar para vocês o que é o nosso sistema de dopamina, o nosso sistema dopaminérgico. Uma hora eu vou ter que explicar sobre ocitocina, uma hora eu vou ter que explicar sobre senso de justiça. Não significa que as técnicas que eu vou passar para vocês sejam exclusivas de que atendam um determinado sistema, tá bom? É muito importante a gente entender também que o nosso comportamento ele depende muito mais de um circuito que envolve várias áreas e várias substâncias do que uma área só. Então, fecha parênteses, vamos começar com o primeiro pilar que eu falei, que é o nosso sistema de recompensa.
um dos fatores determinantes para sua motivação é o seu sistema de recompensa, o seu sistema dopaminérgico. Ele é formado aí por uma trajetória dos axônios dos seus neurônios dopaminérgicos, que tem início ali na área tegmentar ventral, passam pelo hipotálamo lateral e aí eles vão se ramificar até o córtex pré-frontal. Existem algumas outras redes dopaminérgicas, eu não vou falar agora porque não vem ao caso, ela não é a única. O que eu quero falar agora para vocês é para que serve o sistema dopaminérgico, para a gente conseguir entender como é que a gente vai ativar esse sistema dopaminérgico no nosso dia a dia, tá bom? Então, para que serve o nosso sistema dopaminérgico? Em 1970, os estudiosos começaram a perceber que quando eles davam uma comidinha gostosinha para os ratinhos lá do laboratório, a dopamina era liberada. Então eles começaram a associar a dopamina ao prazer. Então a dopamina ficou associada ao prazer durante muito tempo. Até que mais pra frente, lá para os anos 90, eles perceberam que não é bem assim, que existem outras funções da dopamina. Eles fizeram um estudo com macaquinhos e eles davam comida para os macaquinhos quando os macaquinhos viam uma luz e apertavam uma alavanca. Pois bem, enquanto os macaquinhos apertavam a alavanca, eles mediram a atividade no núcleo accumbens, que é um dos lugares por onde aqueles axônios que eu falei passam, e eles começaram a medir quando era a maior liberação de dopamina. Se era na luz, se era quando eles apertavam a alavanca, se era quando eles já tinham comido. O que eles perceberam? Eles perceberam que a ativação do sistema dopaminérgico acontecia muito mais forte na antecipação da recompensa que o macaquinho sabia que ele ia ter do que na própria recompensa em si. Então, o nosso sistema de dopamina está associado à noção de iminência da recompensa. Ele não é necessariamente responsável por fazer você gostar ou não de determinada comida, por exemplo, mas de prever que a recompensa que vai ser a comida vai ser algo legal. Isso a gente consegue provar porque, por exemplo, quando os animais em laboratório têm danos induzidos em partes desse sistema, eles não deixam de sentir prazer comendo, eles só deixam de procurar os alimentos. Então, a dopamina, ela te gera motivação, né? Ela te faz querer procurar aqueles alimentos, não necessariamente ter prazer ou não, que é uma coisa que os animais continuaram sentindo, mesmo tendo lesão nessas áreas. Portanto, como eu disse, o sistema dopaminérgico é uma base forte neurobiológica aí da nossa motivação. E existem 5 formas de favorecer, da gente ativar da melhor forma possível o nosso sistema dopaminérgico. Então vamos lá. Primeira forma, trabalhar com algo que te dá prazer. Em outros estudos também feitos com camundongos, se você coloca um ratinho para correr naquelas rodas e eles gostam de fazer isso, você vai perceber que eles vão colher todos os benefícios de saúde relacionados à prática da atividade física, né? Agora, se você, por exemplo, pega um ratinho e coloca numa dessas rodas, só que essa roda é automática, ela gira sozinha, e você obriga o ratinho a acompanhar aquela rodinha, né? Ou seja, a fazer exercício forçadamente, sem ele naturalmente ter buscado aquela rodinha, ele não vai colher os mesmos benefícios. Porque você vai aumentar o estresse causa diversas outras complicações, aí, diversas outras consequências para o nosso corpo e para o corpo do ratinho. Então ele não colhe esses benefícios. A gente pode até fazer um episódio sobre estresse depois, se vocês acharem interessante. Deixa aqui nos comentários que a gente faz, tá bom? Bom, e aí por que eu falei dos ratinhos, né? O que a gente aprende com isso? Faça alguma coisa porque você quer fazer aquela coisa e não porque alguém está te obrigando a fazer aquela coisa. Você tem que querer, por exemplo, você tem que querer fazer exercício físico. Aí você me pergunta, Carol, mas eu quero fazer exercício físico.
coloquei essa meta lá no começo do ano, porque eu realmente quero fazer exercício físico, mas eu não consigo me motivar mesmo assim, eu larguei no meio, porque meu médico falou que eu preciso fazer musculação, pelos benefícios da musculação, mas eu, sinceramente, não gosto de ficar dentro da academia. Então, se você quer conscientemente, mas você não tem prazer naquilo, você não vai ter motivação naquilo. Vou contar uma história minha, né? Quando eu comecei a me exercitar mais, eu era muito sedentária, né, no passado e na época da faculdade, até que eu comecei, entrei para a equipe dos nossos treinamentos. E se você fez algum treinamento com a gente, você sabe que é muito puxado fisicamente para a equipe estar lá aos fins de semana, né? Exige bastante da nossa energia, exige bastante do nosso corpo. Só que eu não gostava de musculação. Então, o que eu fiz? Eu fui pro balé. Porque o balé era uma coisa que me dava prazer. Porque eu via mais pessoas, eu conversava com as outras meninas, tinha música, então era um negócio que era mais animado e eu conseguia fazer, eu tinha prazer em fazer. Bom, até que chegou um momento que eu resolvi entrar na musculação. Não na musculação por si só, mas para conseguir melhorar minha performance no balé. Então eu passei a ter uma motivação para ir na musculação. Conforme eu fui fazendo os exercícios na academia, eu comecei a perceber os benefícios no meu corpo que a musculação traz. E aí, percebendo esses benefícios, musculação passou a me trazer prazer. E então, hoje em dia, eu nem faço balé mais, mas musculação me traz prazer. Então, não necessariamente você vai fazer a mesma atividade pro resto da sua vida, mas talvez se você começar por alguma coisa que seja mais prazerosa, depois, quando você começar a perceber os benefícios disso, a tendência é que você realize aquele comportamento de uma forma mais fácil e com mais motivação, que foi o que aconteceu quando eu comecei a fazer musculação associado ao balé. É um negócio que me dava mais prazer. Se você hoje, dentro da área da sua vida específica, não consegue encontrar uma outra atividade que te dá prazer ao invés daquela, tem que ser aquela, então torne a que tem que ser alguma coisa mais prazerosa. Enxergue aquela atividade ou coloque elementos ali enquanto você vai fazendo aquela atividade que sejam prazerosos para você. Então vamos para o exercício? Eu quero que você escreva uma atividade que você colocou aí como meta para conseguir aquele hábito ou alguma atividade que você está empacada, para você tornar essa atividade prazerosa, tá? Então, se eu tô sedentário, que tipo de atividade prazerosa eu consigo fazer que movimente o meu corpo, tá? Então, escreve aí, independente da área da vida, se é profissional, saúde física, intelectual, não importa. Escreve a atividade que você está empacado e como você consegue tornar isso prazeroso, beleza? Vou dar um tempinho. Vamos lá. Segundo item, ver significado na atividade que você está fazendo. Então, existem dois tipos de motivação. Existem as motivações que a gente fala que são motivações extrínsecas, ou seja, elas são externas a você. O que é uma motivação externa a mim? Por exemplo, o bônus no final do ano, ou qualquer outro benefício financeiro que você tenha, uma motivação externa. Uma pessoa está, enfim, dando esse dinheiro para você. E existem as nossas motivações intrínsecas, elas partem da gente, elas partem de motivações internas. A atividade, ela tem que ter um significado para você, ela tem que ter uma motivação intrínseca. Isso tá lá dentro da pirâmide de motivações de Maslow também, quando a gente fala de autorrealização, por exemplo. Retirar o significado daquela atividade para você, retira também todo o gosto que você tem por fazer aquela atividade. O que no curto prazo pode funcionar, mas no longo prazo desmotiva. Bom, então nesse ponto eu vou indicar pela 1000ª vez o episódio 60 do Café com PNL, que a Viviane, a Aline e o Natan falam sobre como criar metas para 2023 e por que eu tô indicando, né? A Vi fala bastante sobre a relevância da meta, o valor que você enxerga por trás da meta na hora que você for
estabelecer e colocar isso no papel. Se você não tiver clara essa relevância, a chance de você largar isso no meio do caminho, largar o objetivo de longo prazo no meio do caminho é muito maior. E como é que a gente percebe a relevância de alguma coisa pra gente? É muito importante a gente abrir os nossos filtros, né? Abrir a nossa mente para perceber quais são os benefícios que eu consigo ter realizando aquela atividade e repetir isso para mim frequentemente, né? Quando a gente fala de visualização, toda vez que a gente faz, a gente visualiza aquele objetivo que a gente quer conseguir e o valor por trás daquele objetivo que a gente quer conseguir, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está pedindo para o nosso córtex pré-frontal criar essa situação. E quando a gente cria essa situação, o que a gente está fazendo? A gente está prevendo uma recompensa. A gente está usando justamente o nosso sistema dopaminérgico de prever qual é a recompensa que a gente vai ter no futuro. Ou seja, a gente aumenta a nossa dopamina também. Agora, parênteses aqui, não adianta só visualizar e não colocar em prática, tá? Porque no final das contas você vai ter que ver a recompensa acontecendo. Se você não vê a recompensa acontecendo em algum momento da sua vida, você só fica lá sentado, meditando, quero um Porsche, não vai acontecer, tá? Então, é muito importante você agir para então você perceber a recompensa, para então você continuar, tá? Mas faça a visualização. É um bom caminho aí para andar junto com a prática. Outra dica importante para você entender, dentre todos os benefícios que aquela atividade pode trazer, qual é o benefício que realmente vai te motivar, você precisa se conhecer e você precisa conhecer os seus valores. E qual é o valor que está por trás de você querer fazer aquilo. Então, o que a gente vai fazer? Pega aquela atividade do exercício anterior, que você criou outras formas de deixá-la mais prazerosa, pega aquela atividade e agora você vai escrever que valor está por trás, o que é importante para você, que você vai conseguir conquistar quando você realizar essa atividade. Escreve aí. Vamos lá para a terceira? Terceira técnica para você ajudar o seu sistema dopaminérgico seja reconhecido pelo que você faz. Quando os nossos comportamentos são recompensados, existe uma maior chance da gente executar esses comportamentos. Então, a gente vai, por exemplo, como líder, olhando para os nossos colaboradores, é muito importante que a gente dê esse feedback, que a gente dê esse reconhecimento para os nossos colaboradores. O reconhecimento está muito ligado à nossa sensação de pertencimento, que está muito ligada àquela hierarquia de Maslow que eu falei. Lembra? Inclusive, está dentro dos itens de necessidades básicas sociais, que são um dos mais fortes que a gente tem. Então, uma das estratégias que você pode fazer sendo funcionário é justamente pedir feedback para aquela pessoa que é sincera, né? Que vai te dar um feedback honesto e que se preocupa com a sua evolução. Aí você escolhe essa pessoa, inclusive, se você tem alguma meta assim, já anota aí o nome dessa pessoa e pede feedback. Agora, um outro ponto importante da gente analisar é que nem sempre a gente vai conseguir ter um feedback de uma pessoa, o reconhecimento de uma pessoa para todas as atividades que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, digamos que você more sozinho e você precise ou queira limpar a casa. Você não vai ter, muitas vezes, alguém lá do seu lado te reconhecendo pelo seu trabalho bem feito, afinal de contas você mora sozinho, né? Então, você vai precisar encontrar o reconhecimento de outras formas. E tem como fazer isso. Por exemplo, no caso lá dos macaquinhos que eu tava contando, né? Que eles viam a luz, apertavam a alavanca, viam a luz e recebiam comida. A luz era o reconhecimento deles. Reconhecimento em que sentido? Eles sabiam que a recompensa ia chegar. Esse reconhecimento, através de indícios que a gente colhe do ambiente, e não só de uma pessoa em específico, eles são importantes para aumentar a nossa autoeficácia. Nossa autoeficácia é a nossa expectativa de que nossos esforços nos levarão a algum lugar, né? Nos levarão ao sucesso. E pessoas com alta autoeficácia são mais seguras do alcance do seu trabalho e são mais seguras de que vão conseguir atingir o sucesso. Então, elas são mais capazes de estabelecer metas mais desafiadoras. Isso está muito linkado com o sucesso que essas pessoas têm. Então, vamos ser autoeficazes juntos? Vamos fazer exercício?
Pega aquela mesma atividade e agora você vai escrever sobre essa atividade, como é que você vai obter reconhecimento. Se tiver uma pessoa, anota o nome dessa pessoa. Se tiver algum outro indício, até que você possa se reconhecer usando esse indício como parâmetro, pode ser também, que nem no caso da luz dos macaquinhos. Então, com quem que você pode contar nesse processo? Escreve aqui embaixo. Oi pessoal, Carol do Futuro passando por aqui para avisar que esse vídeo vai ter uma segunda parte, que eu vou continuar com as explicações sobre motivação, então não percam. Lembra então de aplicar o que vocês aprenderam até agora, já para deixar pronto para a semana que vem. Lembra de curtir e se inscrever no canal. Eu vou deixar também 2 vídeos aqui na tela, nos cards, para você escolher por qual deles você vai continuar o seu caminho de evolução, tá? Grande beijo, até semana que vem!